E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter uma aula de revisão sobre estudos linguísticos para avaliação especial que vai acontecer no dia 13 de maio e vai ser pelo Moodle, né, por conta da quarentena. Bom, o primeiro tópico que a gente vai discutir são as tipologias textuais. As tipologias textuais também podem ser chamadas de sequências textuais ou tipos textuais. Vocês poderão encontrar na prova esses três nomes, mas é a mesma coisa. Bom, tipologias textuais são as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder diferentes propósitos comunicativos, como, por exemplo, narrar e descrever, que é o exemplo que eu dei aí. Que narrar e descrever são os casos das tipologias narrativa e descritiva, respectivamente. Beleza? Mas também a gente tem outros casos, como orientar, né, que é o caso da tipologia injuntiva, expor, que é o caso da tipologia expositiva, e entre outros que a gente vai estudar no próximo slide. Bom, e tipologias textuais são, na maioria das vezes, definidas pela natureza linguística de sua composição. Beleza, mas o que é natureza linguística? Natureza linguística é a seleção de vocabulário que um texto vai ter, construções sintáticas que um texto vai ter, uso de tempos verbais, quais tempos verbais o texto vai utilizar, e também o estilo do texto. Bom, agora que a gente já entendeu o que é tipologia textual, a gente vai estudar os tipos de tipologia textual. A primeira que a gente vai estudar é a tipologia textual narrativa. Bom, o que tem de característico na tipologia textual narrativa? Sequências de ações que podem ser reais ou imaginadas, e essas sequências de ações são apresentadas por um narrador, por isso que é tipologia textual narrativa. Beleza? É apresentada por um narrador num espaço e num tempo e tem a presença de personagens que podem ser reais ou ficcionais. Bom, eu trouxe um exemplo pra gente entender melhor a tipologia textual narrativa. Na verdade, todas as tipologias que eu trouxe um exemplo pra gente aprofundar. Beleza. Vamos lá. Você vai perceber aqui que não é o Camilo que tá contando a história. Se fosse o Camilo, estaria na primeira pessoa do singular, né? Eu. Só que nesse caso, tá na terceira pessoa, o que indica que alguém tá contando a história. Ó, percebe? Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Não é o Camilo que tá contando. É um narrador que está contando essa sequência de ações. Que a sequência de ações eu vou grifar de vermelho. Bom, Camilo pegou-lhe nas mãos, olhou para ela, jurou. Você percebe que aqui tem uma sequência de ações? Primeiro ele pegou, depois ele olhou, depois ele jurou. E assim vai. Então, gente, tem a presença de um narrador, tem a presença de sequências de ações, do espaço, do tempo, de personagens, né? O Camilo e a Vilela. E esse trecho que eu peguei da Cartomante de Machado de Assis tem, predominantemente, a tipologia textual narrativa. Beleza? Então, bora para a próxima tipologia. Bom, a próxima tipologia é a tipologia textual descritiva. Bom, quando você lê descritiva, você lembra de descrição, certo? Descrição é a apresentação detalhada de algo. E quando o autor utiliza a tipologia textual descritiva, ele tem esse objetivo, fazer com que o leitor tenha uma imagem do que é descrito, uma imagem clara. Então, quando você se deparar com uma tipologia textual descritiva, você vai imaginar na sua cabeça o que está sendo descrito. Vamos ler esse exemplo. O céu está bem azul, sem nenhuma nuvem. Ele está descrevendo o céu. Você já vai imaginar que o céu, naquele dia, era azul, não tinha nenhuma nuvem e não era nublado. Há pássaros voando sobre o mar e pescadores trabalhando em seus navios. O que você vai imaginar? Pássaros voando, barcos parados, com pescadores com as varas no mar, tentando pescar algum peixe. Na areia, muitas pessoas tomando banho de sol. Algumas lendo seus livros, outras brincando com as crianças. O que você vai imaginar? Que na areia tinham muitas pessoas, umas estavam sentadas na cadeira tomando sol, outras lendo livros, outras brincando com crianças. Então, quando o autor utiliza, quando você se deparar, você vai ter uma imagem do que está sendo descrito. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, a próxima é a tipologia textual expositiva. O que é a tipologia textual expositiva? É a apresentação textual de diferentes formas do saber, de modo a expor um ponto de vista sobre determinado assunto.
Então, o que vai acontecer? Você vai primeiro apresentar algo, daí depois expor o seu ponto de vista. Isso confunde um pouco a tipologia textual expositiva. Você pode se confundir entre diferenciar a tipologia textual expositiva e a tipologia textual argumentativa. A diferença é que a expositiva, você expõe um ponto de vista. A argumentativa, você argumenta. Tem diferença, beleza? Então, vamos ler um exemplo da expositiva. Os avanços científicos são sumamente benéficos para a humanidade. Isso aqui ele apresentou um fato, beleza? Um dado. Os avanços científicos são sumamente benéficos para a humanidade. Daí, o que vai acontecer? Ele já expôs o fato, certo? Agora ele vai expor o ponto de vista. Permitem combater numerosas doenças e tomam nossa existência mais cômoda. Então, você percebe que ele apresentou um fato e depois o seu ponto de vista. Permitem combater numerosas doenças e tomam nossa existência mais cômoda. Bom, agora é a tipologia textual argumentativa. O que ela é? O que ela apresenta, né, de característico? Sustentar tomada de posição com o objetivo de persuadir o leitor a concordar com a tese. Então, você vai apresentar, de novo, um dado e você vai justificar, entre aspas, porque não é bem justificar, mas você vai tentar fazer com que a pessoa que está com o receptor da mensagem, fazer com que ele concorde com a sua afirmação. Eu trouxe um exemplo de uma tirinha aqui. Não pude fazer a tarefa. Isso aqui é um fato, beleza? O fato é que ele não conseguiu fazer a tarefa. Agora ele vai argumentar o porquê de ele não ter conseguido fazer. Porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Beleza? Então você percebeu que ele apresentou um fato que eu não pude apresentar, não pude fazer a tarefa. Daí depois ele apresentou o argumento do porquê ele não ter conseguido fazer. Beleza? Então vamos para a próxima. Essa aqui é a última tipologia textual que a gente vai estudar, a tipologia textual injuntiva. Ela é muito parecida com a função de linguagem conativa, que a gente aprendeu em estudos literários no primeiro bi. Bom, o que apresenta de característico? Orientações ao leitor acerca de um procedimento. Então o autor, né, quem escreveu aquele determinado texto, vai orientar a pessoa que está lendo, né, o leitor, a fazer algum experimento, ou a fazer até mesmo alguma comida. Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem, eu trouxe um exemplo muito fácil de vocês entenderem, que é receita. Eu não lembro do que é, mas enfim, aqui a gente tem a presença dos ingredientes, que nessa parte aqui é a função descritiva. Função não, tipologia descritiva. Mas não se preocupe, é melhor você entender a tipologia descritiva como eu expliquei nos slides anteriores. E aqui tem o modo de preparo, que é onde predomina a tipologia textual injuntiva. Percebe-se aqui, ó. Separe o fermento, por meio desse verbo do imperativo, dá para perceber que o autor está orientando o leitor. Bata os demais ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Retire a tigela da batedeira. Junte o fermento. Vocês estão percebendo a presença de verbos no imperativo? Isso é uma coisa muito importante. Aparece muito verbos no imperativo na tipologia textual injuntiva. Beleza? Ó, despeje a massa. Leve ao forno. Entenderam? Então bora pro próximo tema. Bom, gente, o próximo tema que a gente vai estudar são os tipos de morfema e outros termos importantes dentro da morfologia. O primeiro morfema que a gente vai estudar é o radical. O radical é um morfema que indica a base do sentido da palavra. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês, Menin e Kant. Mas eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, se te pedirem o morfema da palavra bolo. Morfema não, o radical da palavra bolo. Minha letra tá horrível, desculpa, gente. Você vai pegar outra palavra parecida com bolo e ver qual parte tem em comum entre essas duas palavras. Já vou explicar. Por exemplo, outra palavra parecida com bolo é bola.
Beleza. O radical vai ser a parte em comum que tem entre essas duas palavras, que é BOL, certo? E por que o O não é? Porque se você comparar, o bolo termina com O e bola termina com A. Não tem em comum, é diferente. Por isso que BOL, nesse caso, é o radical. Beleza? Outro morfema é o afixo, chama afixo. É um morfema que altera o sentido do radical. Ele pode ser tanto empregado antes do radical, daí a gente dá o nome de prefixo, ou depois do radical, que a gente dá o nome de sufixo. Eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é infeliz. Nós sabemos que o radical é feliz, né? Isso aqui é um radical. E o afixo, nesse caso, é in. Só que ele aí vai ser prefixo ou sufixo? Se ele tá antes do radical, ele vai ser um prefixo. Ele altera o sentido do radical, uma vez que se você... Vamos tirar o prefixo daí. Feliz. É uma pessoa alegre, contente. Infeliz é uma pessoa que não tá alegre, não tá contente. Então tá alterando o sentido do radical. Se o radical tivesse sozinho, teria um sentido, mas quando a gente coloca um afixo nele, vai mudar o sentido. Beleza? Esse outro exemplo aqui, ingratidão. Ingratidão. Nós sabemos que, vamos comparar com ingrato, por exemplo. Vocês vão pensar, o radical é ingrate, né? Não, porque o radical não vai incluir o afixo. Então, o radical, nesse caso, é gratide, no caso. Nesse caso, gratide é o radical. E nós temos aqui 2 afixos. De novo, o in e o ão, certo? Só que a diferença é que o in é prefixo, porque vem antes do radical, e o ão vem depois do radical, é um sufixo. Beleza? Então vamos pros próximos tipos de morfema. Gente, a gente vai estudar agora os outros tipos de morfema. A gente vai começar pela vogal temática, que é uma vogal ligada aos radicais de verbos ou nomes. O mais comum de vocês encontrarem são as vogais A, E e I, beleza? Eu trouxe um exemplo. Cantar. O A é uma vogal temática, mas vocês podem se confundir, mas tem um R ali na frente, isso muda alguma coisa? O R, na verdade, aqui está só entre aspas, né? Tá indicando que isso é um verbo, beleza? E vocês podem se confundir entre desinência nominal de gênero e vogal temática. Só que, gente, cantar é um verbo. Existe cantor? Existe cantor. Só que cantor, nesse caso, é um substantivo e não um verbo. Beleza? Então, vamos retomar. Cantar é esse A é uma vogal temática porque não existe outro gênero do verbo cantar. Beleza? Por isso que não vai ser desinência nominal de gênero e sim vogal temática. Nesse caso aqui, mala. A gente não tá falando de mala sem alça, por exemplo. A gente tá falando de mala, objeto mesmo que você guarda suas roupas, vai viajar. A gente tá falando desse tipo de coisa. Nesse caso aqui, é uma vogal temática porque tá ligada, né, o radical, que nesse caso aqui o radical é mal. E a vogal temática é o A. Então, tá ligado ao radical, o A é uma vogal temática e não uma desinência nominal de gênero, uma vez que não existe um termo chamado malo. Beleza? Então, vamos pro próximo tópico, que é... Aí sim a gente vai estudar a desinência nominal de gênero, que ela vai indicar o gênero de alguma palavra. Por exemplo, eu peguei 2 exemplos aqui. Menina. Garoto. Aí vocês vão pensar, por que não é vogal temática? Não é vogal temática porque existem, né, palavras, por exemplo, no menina, existe menino, no garoto, existe garota. Então esse
A e esse O aqui estão indicando o gênero, o gênero, certo? Então, nesse caso aqui é gênero feminino e nesse caso aqui é masculino. Entenderam? Beleza. E, gente, só deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu vou falar isso no final. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite em perguntar pra gente, beleza? Então, desinência nominal de número. Indica plural ou singular. Eu dei um exemplo aqui. Balas, cadeiras. Nesse caso aqui tá indicando plural. Mas beleza, como é que você sabe que uma palavra tá no singular? Quando não tem o S. Por exemplo, balas é no plural, mas bala é singular. Beleza? Então, quando tem o S, é desinência nominal de número, indicando plural. Mas quando não tem o S, a gente tem a ausência da desinência nominal, indicando que essa palavra está no singular. Beleza? Então vamos para os próximos tipos de morfema. Bom, gente, nós agora vamos estudar os 2 últimos tipos de morfema. Nós temos aqui as desinências verbais, que elas indicam flexões de verbos. E podem ser desinências modo-temporais, que é o caso do brincar, vamos, e número pessoais, mos, certo? Então, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. É um exemplo bem parecido, que é o cantávamos. Gente, sempre que você tiver que indicar a desinência modo temporal, desinência número pessoal, sempre vai ser a mesma coisa. Por exemplo, é o exemplo do vamos, né? Então, esse vá aqui é uma desinência modo temporal. E esse mos aqui é uma desinência número pessoal. Beleza? Então, sempre que você tiver palavras que terminam em vamos, sempre o vá vai ser modo temporal e o mos vai ser número pessoal. Beleza? Então, vamos para o outro tipo agora, que é a desinência verbo nominal. É a flexão do verbo nas formas nominais. Gente, tem 3 tipos de desinência verbo nominal. As palavras que terminam com R, as palavras que terminam com NDO, as palavras que terminam em DO. As palavras que terminam em R indicam infinitivo. A palavra que termina em NDO indica gerúndio e DO só particípio. É basicamente isso que você tem que saber, beleza? Então agora vamos estudar alguns outros conceitos importantes dentro da morfologia. E agora são outros conceitos importantes para a gente acabar com a morfologia. Beleza? Bom, temos 2 conceitos importantes. Os termos cognatos e o tema. O tema é mais fácil. É radical mais vogal temática. Só isso. Exemplo do bebe. Qual é a vogal temática nesse caso? É o E, certo? E o bebe sem o E é o radical. E o E, nesse caso aqui, é a vogal temática. Bom, e canta é a mesma coisa. Cante é o radical e A é a vogal temática. Eu trouxe... Tenho só uma observação para fazer. Nomes terminados em vogal tônica, que é aquelas que têm acento, são atemáticos. Atemáticos é o quê? Não tem tema, certo? Não tem tema, são atemáticos. Um exemplo que eu trouxe, 2 exemplos no caso, é sofá e urubu. Nesse caso aqui, sofi é o radical e o A é a vogal temática, só que é uma vogal tônica. Então, sofá é uma palavra atemática. E urubi, né? É o radical e o U é a vogal temática, porém é uma vogal tônica, então urubu é uma palavra atemática.
Termos cognatos. São palavras diferentes que apresentam o mesmo radical. Eu trouxe o exemplo do amor, amoroso e amável. Que no caso, né, nesse caso aqui, o AM, que é o radical. Beleza? Então, gente, acabamos o que a gente chama de morfologia. Vamos para o próximo tema. Gente, vamos começar o nosso último conteúdo, né, dessa aula de revisão, que é a intertextualidade. A gente já viu intertextualidade no primeiro bimestre, porém, nas orientações de estudo para avaliação especial do segundo bi, tem intertextualidade, mas alguns conteúdos que foram trabalhados no primeiro bi. Eu dei uma olhada lá na orientação, e esse aqui é o que eu julgo mais importante, e também um pouco complicado. Na verdade não é complicado, é um pouco confuso, pode confundir. E ele foi o que mais caiu no bimestre passado, do bimestre passado não, em anos anteriores em avaliações especiais. Vamos começar. Intertextualidade em si é a incorporação de um texto em outro. Então, um autor que está produzindo o seu texto vai se basear, né, entre aspas, em um texto pré-existente, ou vai pegar ela vai. Tá difícil hoje. Eu vou começar daqui. Bom, gente, esse aqui é o nosso último conteúdo da aula de revisão, que é intertextualidade. Intertextualidade a gente já viu no primeiro bi, só que está na nossa orientação de estudo junto com alguns conteúdos que foram trabalhados também no primeiro bi, só que esse aqui é o que eu julgo mais importante e também o que mais caiu em avaliações especiais dos anos anteriores. Só lembrando que a avaliação especial vai ocorrer no dia 13, né, nessa quarta, eu acho. Enfim, pelo Moodle, eu já falei isso. Intertextualidade em si é a incorporação de um texto em outro. Então, um autor que está fazendo seu texto vai se basear num texto pré-existente. Ele vai pegar elementos desse texto ou vai jogar no seu texto igual, esses elementos iguais, ou vai modificar. Vamos ver cada caso. Na citação, o autor ele vai pegar um elemento de um texto pré-existente e vai transcrever ele. Transcrever, sempre que você for transcrever algum negócio, algum trecho, você precisa do uso de aspas. Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo, que é de uma notícia, né? É só um trecho, mas vai dar pra vocês entenderem. As pessoas ficam zoando, falando que a gente não consegue entrar em mais nada. Por isso, vamos prestar letras, diz a candidata ao vestibular. Aqui, para começar, nós já temos a presença de aspas. Isso aqui, o autor está transcrevendo a fala da candidata do vestibular. Ele está transcrevendo idêntico, não mudou nada. Por isso que vai ser uma citação, tá bom? A partir do ponto que você tira algum elemento da parte que está entre aspas, você não é mais citação. Citação tem que ser idêntica, a transcrição perfeita de algo. Paródia é a apropriação ou modificação de um texto, geralmente com o objetivo de apresentar uma crítica ou obter efeito humorístico. Então, paródia é diferente da citação porque o autor vai pegar elemento de um texto ou de uma obra pré-existente e modificar esse elemento, trazendo uma crítica ou um efeito humorístico. Eu trouxe um exemplo de um efeito humorístico, que é o caso dessa obra aqui, da Mona Lisa. Todo mundo sabe, né, que a obra original da Mona Lisa é essa aqui. E por que é uma paródia? Obviamente, porque o autor utilizou alguns elementos o autor desse aqui, né? Utilizou alguns elementos da obra original, porém modificou esses elementos, trazendo um efeito humorístico. E por isso que é paródia, beleza? Se fosse citação, ele pegaria essa imagem aqui, copiaria idêntica no texto dele, beleza? Isso seria uma citação. Gente, a aula acaba aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem no Instagram do ARPA. E qualquer dúvida em relação, né, ao conteúdo que a gente viu nessa aula ou algum exercício que você estiver fazendo, só enviar pra gente
no Insta do Arpa, que é Arpa1Band, beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. E boa sorte nas provas, avaliação especial, provas bimestrais, tudo e qualquer coisa, só chamar a gente, conta com a gente. Tchau, até logo, gente.